noite, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Alegria podermos estar juntos mais uma vez e abrir a palavra do Senhor. E hoje, continuando a carta aos Efésios, no capítulo 5, versos 1 e 2. Efésios, capítulo 5, os dois primeiros versículos. Alguns irmãos já preocupados que não vamos dar conta de terminar o ano, ou terminar a carta ainda neste ano, e não vamos mesmo. Só o ano que vem, por volta de fevereiro, talvez. E lentamente, porém, creio, com muita profundidade, temos analisado essa carta, e é muito bom que os irmãos voltem à leitura desde o capítulo 1, relembrando cada capítulo, cada parte dessa carta. Lembrando que no início dela fala da nova vida em Cristo. O Senhor nos escolheu, nos chamou, nos predestinou, nos deu uma nova vida, sim. Depois, no capítulo 2, ele começa a falar também de uma nova sociedade, a partir da reunião dessas novas pessoas nascidas de novo, nova família, e a igreja do Senhor. E Paulo, então, ele fala sobre isso. Depois, o apóstolo Paulo, a partir do verso 4, nós estamos exatamente nesse momento, quando ele fala a respeito de novos padrões. Se temos uma nova vida, se temos um novo grupo, uma igreja, um corpo de Cristo que somos, temos que viver também de forma diferente, que glorifique o Senhor, novos padrões de conduta. A partir do capítulo 5, verso 22, vemos que o apóstolo Paulo, então, mostra que novas atitudes, com certeza, vão gerar novos relacionamentos. E ele fala, então, das esposas e maridos, fala dos filhos com os pais, fala de servos com seus senhores. E depois dele falar desses novos relacionamentos, vemos que ele mostra de forma clara no capítulo 6 que existem também novos inimigos que querem, de alguma forma, fazer com que a nossa vida não glorifique o nome do Senhor. E afetam os nossos relacionamentos, afetam a nossa conduta, afeta a igreja, e muitos começam a ter dúvidas da nova vida. Então, meus irmãos, é uma carta muito completa, muito bonita. Gostaria que os irmãos relessem sempre essa carta para aprendermos cada vez mais o que o Senhor espera de nós. Vamos ler juntos, assentados como os irmãos se encontram, nos versos 1 e 2 do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém? Os irmãos, já contei esse fato uma vez aqui, mas ele se encaixa tão perfeitamente aqui nesse texto da palavra do Senhor, a respeito de um missionário que, chegando numa aldeia na Índia, e ali pregando o Evangelho, falando de Jesus, falando como Jesus era, quem era Jesus, as suas atitudes quando ele esteve na terra, o seu amor, a sua dedicação, a sua entrega tão plena. E alguém da aldeia, ouvindo tudo isso, disse para aquele missionário: esse homem já esteve aqui. E aquele missionário, então, com uma interrogação, não é?
Achei que estava chegando numa aldeia não alcançada, mas esse homem já esteve aqui, disse o aldeão. Mas ele se referia não a Jesus, na verdade ele se referia a Sadhu Sundar Singh, que foi um pregador que andava de aldeia em aldeia pregando o Evangelho do Senhor Jesus, e ali ele permaneceu um tempo, um período, e ele deixou marcas ali tão claras a respeito de Jesus, através das suas atitudes, que ficou fácil para aquele homem se lembrar que aquele homem já havia passado um tempo na sua aldeia. Meus irmãos, esse texto aqui é um desafio que, humanamente falando, ele se torna para nós um desafio utópico, mas debaixo da graça de Deus ele é possível. E o desafio é exatamente como vemos o Senhor Jesus dizendo que devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. E aqui é um imperativo: sede imitadores de Deus, sede imitadores de Deus. Na verdade, há duas exortações, ou talvez duas exigências nesse texto: ser imitadores de Deus e andar em amor. Imitar a Deus como filhos amados, andar em amor como Cristo amou e se entregou por nós. Então, duas exigências claras para um servo de Deus, para alguém que já nasceu de novo. O que leva uma pessoa que aceitou a Cristo a não viver dessa forma? O que leva uma pessoa que já teve passou pelo novo nascimento, já teve uma experiência pessoal com o Senhor, a não viver dessa forma que Paulo está sugerindo aqui, imitando a Deus e andando sempre em amor? Há pessoas que já aceitaram a Cristo até mais de uma vez, né? Eu mesmo, em acampamentos, eu creio que eu nasci de novo umas 4 vezes, né? Porque havia sempre aquela emoção ou a convicção de estar ali na presença de Deus. Mas muitas vezes, pessoas, e com certeza eu vivi dessa forma um tempo também, e sempre tenho que reavaliar a minha conduta, eu vejo que há pessoas que já nasceram de novo, que dizem que terem nascido de novo, mas que ainda permanecem como pessoas, e eu vou usar só as expressões que já foram usadas pelo apóstolo Paulo aqui, no capítulo 4, e pessoas que continuam mentindo, mentirosos, pessoas que furtam, crentes que ou que se dizem crentes, ou que sejam crentes, a partir de uma experiência com o Senhor, mas continuam com pensamentos imorais, maliciosos, palavreados torpes, e falam blasfêmias, principalmente no relacionamento com as pessoas mais íntimas, vivem às vezes de forma irada, raivosa. Então há muitas atitudes que realmente não condizem com essa nova vida que o apóstolo Paulo coloca aqui nesse texto para nós. Duas respostas, talvez, para essa pergunta. A primeira é que, com certeza, muitos, talvez ainda não tiveram uma experiência real com o Senhor Jesus. Muitos, talvez, precisam refletir e reavaliar sobre isso. Talvez não tiveram esse encontro pessoal com o Senhor. Não foram ainda transformados em novas criaturas. E se torna, então, complicado uma vida nova, atitudes novas. Continuem escravos das antigas atitudes. A segunda possibilidade é que talvez os irmãos estejam precisando ouvir a mensagem de hoje, não é?
para rever, repensar essa vida cristã, que às vezes está ficando um pouco relaxada, distante da palavra de Deus, sem comunhão com o Senhor, Espírito Santo apagado no nosso coração. Então nós precisamos de repensar sim a nossa vida cristã, porque duas exigências o apóstolo Paulo faz nesse texto. Precisamos ser imitadores de Deus e precisamos andar em amor. Li um sermão, meus irmãos, essa semana, um irmão da igreja enviou para mim, e o sermão de Ray Comfort, sermão de 1985. E ele fez esse sermão exatamente para explicar por que 80, dentro de uma estatística americana, de 80% a 90% das pessoas que nascem de novo saem da igreja. Pessoas que se convertem, voltam para o mundo e voltam para a prática do pecado. É muito alta essa estatística. E ele ficou alarmado com isso. 80% a 90% das pessoas que um dia disseram que se converteram e aceitaram a Cristo, voltam para o mundo, voltam para as suas antigas atitudes. E ele conta uma ilustração que eu achei sensacional e quero compartilhar com os irmãos. Ele fala que de duas pessoas no avião, dentro de um avião. E para uma pessoa, alguém chega e diz: use esse paraquedas, porque vai tornar a sua viagem muito mais agradável. Põe esse paraquedas, porque a viagem vai ser mais agradável, vai ser melhor. Só que durante o voo, começa a ter turbulência, aquele paraquedas está pesando, está doendo as costas dele, ele vai sentar, incomoda, ele não consegue sentar direito. E ele passa uma moça servindo alguma coisa, derrama café nele. Aí ele para um pouco e falou assim: mas eu pus esse paraquedas para a viagem ser melhor, e essa viagem está sendo pior. Está muito ruim essa viagem. E aí ele tira o paraquedas, coloca ali e fala assim: esse paraquedas não está tornando a minha viagem melhor. Muito pelo contrário, esse paraquedas está tornando a minha viagem pior. E ele então fala que muitos são assim, entendem errado o Evangelho. Acham que aceitaram a Cristo para terem uma vida melhor. Agora, abram a Bíblia e perguntam ao apóstolo Paulo se a vida dele foi melhor, depois de ter aceitado a Cristo. Pergunte Pedro, pergunte Estevão, pergunte aqueles homens e mulheres do capítulo 11 de Hebreus. Eu estou falando perguntar para eles porque eles vão responder pela palavra. Não adianta perguntar para os mortos, mas para a Bíblia a gente pode perguntar. Então, meus irmãos, pergunte para o Ronaldo e Rossana Lidório se a vida deles foi uma vida fácil. Tinha turbulência, tinha sofrimento, e o Senhor Jesus já havia dito, a palavra já tinha avisado: no mundo tereis aflições. Aí ele fala de um outro homem no avião, e alguém chegou para ele, deu o paraquedas e disse: coloque esse paraquedas, porque esse avião pode ter uma pane, e você vai precisar de saltar a qualquer momento, e nós estamos a 7.000 metros de altura. Aquele homem não pensou duas vezes, pôs o paraquedas nas costas, não sentiu peso nenhum, não achou que incomodava a hora que sentou, não se importou com a turbulência, porque ele estava preparado. E ele então, nessa ilustração, ele fala, meus irmãos, que muitas pessoas, e até por pregadores, que têm apresentado um evangelho totalmente equivocado, falam de uma salvação que visa não uma verdade plena de significado, mas apresenta um evangelho onde oferece coisas boas. Você vai ser feliz, você não vai ter tribulação, você não vai ter sofrimento, você não vai ter
nenhuma dor. E, meus irmãos, nós precisamos de entender que quando o Senhor Jesus nos alcançou, Ele nos livrou de algumas coisas. Ele nos livrou da ira vindoura. Foi para isso que nós aceitamos a Cristo. Para nos livrar da ira vindoura. Para nos livrar do inferno. Para nos livrar da morte eterna. Para nos livrar de um avião que a qualquer momento vai cair mesmo. Isso está escrito e determinado. Vai cair o avião. E é para isso que nós colocamos esse paraquedas nas costas. É por isso que nós aceitamos a salvação no meio desse mundo decadente e que vai cair. E a nossa vida também. Porque a Bíblia afirma isso. Ao homem foi dado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Então, nós fomos salvos para nos livrar do inferno, para nos livrar da ira de Deus, para nos livrar da condenação e da morte eterna. Foi para isso. Então, meus irmãos, quando nós compreendemos isso, então, a gratidão, ela inunda o nosso coração. Pode acontecer qualquer coisa na nossa vida, pode vir qualquer turbulência, qualquer dificuldade, qualquer café quente que alguém possa derramar em cima da gente. Nós estamos seguros. Há uma gratidão então inata, as pessoas se sentem tão gratas a Deus. E tudo que Deus pedir, tudo que Deus falar, imediatamente, com certeza, uma pessoa que tem essa convicção e essa gratidão, responde afirmativamente para o Senhor: Senhor, eu faço. Imagine se você tivesse insuficiência renal, os 2 rins, você tivesse condenado à morte, e alguém, parente ou um amigo, te desse 1 rim. Aí você fizesse aquele transplante, agora você está curado, né? Você está curado. Aí um dia, essa pessoa que doou o rim para você, te salvou da morte, chega para você e fala assim: olha, todo dia eu tenho que ir lá em Taguatinga levar uma mercadoria, só que hoje eu não posso ir. Hoje eu não posso ir. Você pode ir para mim? Meus irmãos, para quem doou um rim para nós, com certeza, nós vamos responder o quê? Eu, pelo menos. Claro que eu vou. Claro que eu posso ir. O que você precisar, eu faço. Então, meus irmãos, o que nós precisamos compreender é isso, que o Senhor Jesus, Ele não doou um rim para nós. Ele doou o coração. Ele doou a vida, e é isso que está dizendo o texto. Se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus. Então, o Senhor pede para aqueles que foram salvos da morte, da ira vindoura, da condenação eterna. Ele só está pedindo 2 coisas. Ele está dizendo: olha, sejam como eu sou, sede meus imitadores, andem como eu andei aqui durante tempo, e assim como eu amei o mundo, as pessoas, andem também em amor. Aqueles que ainda não entenderam, meus irmãos, o tamanho do sacrifício de Cristo, dificilmente ou com certeza não vão também compreender por que Ele nos pede para imitá-lo. Por que Ele nos pede para ir ou caminhar num lugar que Ele sempre caminhou, mas fazendo exatamente o que Ele fez, agindo exatamente como Ele agiu? Só quem compreendeu a grandeza do poder de Deus na vida, a grandeza do sacrifício de Cristo, nos livrando de coisas
impossíveis de serem, de nos libertar delas. Só pessoas que compreendem, que têm essa convicção, que têm essa gratidão, que conseguem realmente atender o chamado ou a exigência desse texto. Façam como eu. Interessante que quando ele começa com a expressão sede, aqui a palavra, ela tem uma força de início, e a tradução melhor seria, comece a ser, torna-te, comece a ser um imitador do que eu faço. A palavra imitar é mimete, que é, para os biólogos de plantão, a mesma raiz de mimetismo, aqueles insetos, animais que se adaptam para se tornar iguais. Para aqueles que gostam de teatro, é a mesma palavra para dizer que eles fazem exatamente aquilo que está escrito. Eles falam aquilo que está escrito no texto, no script. Então, o Senhor espera que nós nos tornemos imitadores dele como filhos amados, e essa palavra filhos são crianças, pessoas que acabaram de nascer, bebês, crianças pequenas, que olham para os seus pais com amor e desejam fazer aquilo que eles fazem. Vemos às vezes aí nas redes sociais fotos de meninos que ficam assim com posições igual ao do pai, meninas que colocam um salto alto da mãe e querem ficar igual às mães. E nós não queremos, como filhos amados, sermos iguais a Deus, iguais a Cristo. Parece que isso não é exigido mais. Parece que a graça de Deus ficou barata, a ponto de recebermos a salvação e a partir daí a gente não ter mais que viver longe do pecado, de viver uma vida purificada, uma vida santa, um palavreado diferente, atitudes amorosas com as pessoas. Não se precisa, não se exige mais. É o novo tempo do cristianismo. As pessoas se convertem e continuam a viver no mundo, na sua sexualidade totalmente impura, continuam num palavreado totalmente inadequado, que as pessoas não teriam coragem de dizer na frente dos pais, e falam na presença de Deus, junto com amigos no mundo. Meus irmãos, o que o Senhor espera de nós é que nos tornemos imitadores dele, e que possamos viver de tal forma que a gente possa amar as pessoas. Mas para sermos iguais a Ele, exige admiração, exige gratidão, exige convicção realmente da experiência que você teve com Ele, convicção de que realmente valeu a pena tudo que Ele fez por você, e daqui para frente, tudo que Ele pedir é pouco. Tudo que Ele pedir será pouco, porque vale a pena. Meus irmãos, a vida não é fácil, a vida cristã não é fácil, todo mundo sabe disso. Todo mundo que se converteu achando que a vida ia ser um mar de rosas, olha, desiste da ideia, não da vida cristã, porque realmente não é, mas vale a pena, porque quando nós imitamos a Deus, essa oferta sobe ao Senhor, como um aroma suave a Deus, e Deus se agrada de nós, Deus se alegra com seus filhos. Aí sim, Deus começa a realizar as suas promessas na nossa vida, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Ninguém sabe o que Deus tem para cada um de nós, mas a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Meus irmãos, eu admiro todos os missionários, mas tem um que eu tenho uma admiração assim tremenda. Davi Livingstone. Morreu em 1873, viveu mais de 30 anos na África. Morreu no Zâmbia. E Davi Livingstone, meus irmãos, ele se tornou até um cientista, um explorador, descobrindo muitas coisas na África, mas ele era um missionário, ele cuidava das pessoas, ele demonstrava amor para aquelas pessoas. Chegou um momento que a família não tinha condições de acompanhá-lo, a família voltou para Londres, e ele permaneceu longe da família ali, porque ele amava aquele povo. E naquele momento, aquele povo precisava mais dele do que a família, na leitura dele. E eu sei, meus irmãos, que um dia ele foi encontrado morto, ajoelhado na beirada da sua cama, com 60 anos. E aqueles nativos, então, abriram o seu peito, tirou o coração daquele missionário e enterrou aquele coração debaixo de uma árvore da aldeia. Trataram aquele corpo com sal e aguardente, deixaram secar, enrolado numa manta de lã, colocaram numa caixa e andaram 9 meses até chegar no litoral para que aquele corpo fosse, então, mandado para o Reino Unido. Meus irmãos, há pessoas que deixam o coração, né? Vão embora, mas fica ali o coração deles. A Bíblia conta a história de um rei chamado Jeorão, que há uma referência a respeito dele interessante, tétrica, terrível. E fala o seguinte: partiu, mas não deixou de si saudades. E eu fico pensando que tipo de vida nós queremos viver. Partir sem deixar saudades, ou saber, ou ter a imaginação de que fizemos alguma coisa útil para a família, para a igreja, para o mundo. Eu não falo só de morte, depois que vai morrer, deixa alguma lembrança boa, não. Eu falo de outras coisas. Como alguém que trabalha numa repartição e sai, e alguém lembra sempre daquela que trabalhou, alguém de caráter. Mora na vizinhança e muda, fala assim: olha, morou nessa casa aqui alguém que tinha um coração bom. Aqui viveu alguém que se parecia com Cristo. É isso que se espera do povo de Deus. É isso que se espera, meus irmãos, de um povo de Deus, pessoas que imitem a Deus, que andem em amor. Às vezes eu fico pensando de pessoas que passaram aqui, não é? E já foram, o Senhor já levou, mas deixaram o coração deles debaixo das nossas árvores. Quantas pessoas, e pode avaliar, todas elas foram pessoas que resolveram um dia imitar a Deus e amar de todo o coração aqueles que estão ao seu lado, a família, os irmãos, aqueles que sofrem. Ah, meus irmãos, que tipo de vida nós queremos viver? Uma vida onde nós não vamos deixar saudades nenhuma de ninguém, apenas alívios. Graças a Deus, esse crente foi embora daqui. E tomam até uma decisão: esse crente saiu daqui para frente eu não contrato outro cristão para trabalhar aqui comigo. Porque convertem, nascem de novo.
mas não tomam a decisão de imitar a Deus e de andar em amor. Nessa noite, meus irmãos, ao celebrarmos a ceia do Senhor, você possa fazer essa reflexão, essa análise pessoal, diante de Deus, diante da presença de Jesus que está aqui, e possa fazer um compromisso, como cristão, como nascido de novo, de andar como Cristo andou, de amar como Cristo amou. Que o Senhor possa realmente nos abençoar, no nome de Jesus. Amém, queridos.